Olá, boa tarde a todos. Tô aqui organizando aqui para não ter nenhuma interrupção, para a gente poder fazer uma live tranquila. Ah, minha minha parceira do dia chegou, minha parceira da live chegou. Então a gente já vai começar falando sobre o que é saúde para você. Vamos lá, vamos ver como é que eu a convido. Já mandei o convite. Uhul! Consegui! A tecnologia tá ficando minha amiga agora. De nós todas. E Só que você não tá aparecendo pra mim. não, você tá aparecendo. Uai, Eu das outras lives que eu participei, eu sei que isso estava acontecendo. Só que ó, depois então, ficou gravado. vambora. Vamos Vambora. embora. Então, a gente pensou nesse tema, o que é saúde, porque além da gente estar muito envolvida com essa questão de saúde, é um tema muito pertinente, é um tema que envolve todas as pessoas, né, Rê? É um tema que nunca vai deixar de estar em, em sintonia, é um tema que sempre vai estar em voga. Então a gente pensou em abrir um bate-papo entre a gente aqui, trazer as dúvidas das pessoas que estão ao vivo. Algumas já me mandaram na caixinha que eu abri hoje no Instagram. Então a gente vai começar a falar sobre o que é saúde, o nosso ponto de vista, né? O nosso interessante ponto de vista. Primeiro que não existe certo ou errado aqui, não é, Rê? Não existe certo ou errado. Existem pontos de vistas e existem experiências também. Então, dentro da nossa experiência, dentro do que a gente aprendeu até hoje, dentro do que a gente aplica na nossa vida, do que a gente auxilia outras pessoas, a gente vai abrir essa pauta polêmica aqui, o que é saúde para você? E aí, Rê, o que é saúde para você? Então, antes de qualquer coisa, boa tarde, boa noite, né? Que a gente já tá finalzinho de tarde, início de noite. Primeiro dizer que para mim é sempre muito bom, né, fazer alguma coisa com você, Grise, e muito bom estar, né, retornando aí às mídias sociais, né? Tava com outros projetos, né, que precisei dar um tempinho para dar conta de tudo. Acho que um pouco dessa necessidade que a gente sentiu, né, de falar sobre saúde, se faz na medida em que nós nunca tivemos uma sociedade tão bem informada, né, com tanto acesso à informação, mas que ao mesmo tempo é a sociedade que mais toma medicação, né? E isso preocupa, né? Isso preocupa muito a gente que de alguma forma é da área da saúde, eu sou da área da saúde mental, isso preocupa. Para mim, saúde
é você conseguir viver de forma plena o seu propósito de vida, a sua missão de vida, com alegria, com paz, né? Com autonomia e trazendo a cada evento, a cada situação vivida, a cada encontro, um aprendizado, uma evolução, né? Uma subidinha de degrau, né? Quando a gente fala de saúde, a gente separa por uma questão pedagógica, né? Mas não tem como separar, né? O meu corpo físico, o meu corpo mental, o meu corpo emocional, o meu corpo espiritual, como é que se separa isso, né? Eu acho que ao longo dessa live, dessa conversa, a gente vai trazendo, né, conteúdos que vão mostrando que as coisas estão muito interligadas, né? Mas e para você, Grise, o que é saúde? É, é assim, juntando com tudo que você falou, e para mim é a união desses pilares, né? A saúde não pode só ser baseada na questão física, porque apesar de estarmos todos com corpos físicos e materializados, nós somos seres pensantes e temos emoções, pensamentos e somos seres espirituais, né? Somos espíritos encarnados. Estamos na carne, mas momentaneamente. A carne padece, mas morre, mas o espírito nunca, né? Então, assim, todos os meus estudos, tudo que eu tenho pesquisado e aprendido até hoje e também internalizado na minha vida, saúde é você ser pleno, mas na questão de felicidade, você tendo felicidade em todos esses fatores, né? Você tá bem emocionalmente, você tá bem fisicamente, você tá bem psicologicamente, espiritualmente. Então, quando você contempla a felicidade em todos esses aspectos, aí você chega à plenitude, né? Você falou um dado muito sério em relação somos uma sociedade que cada vez usa medicamento, né? Um dado interessante que eu li assim há pouco tempo atrás, que um dado de 2019 o IBGE colocou que no Brasil 52% da população acima de 18 anos já estava com a doença crônica. Então, assim, em 2019, isso só aumentou até então. Né? Então, assim, de 2019 a gente já está em 2024. E a propensão que cada vez sejamos sociedade dependente de remédio, dependente e com doenças crônicas, isso só vai aumentar. Mas isso não depende do governo, para mim, na minha opinião, não depende do governo, não depende dos profissionais de saúde, porque os profissionais da saúde estão para auxiliar a pessoa, só depende da própria pessoa buscar a sua saúde. O que é bom para você fisicamente é praticar um yoga, ir para academia, além de tantas outras coisas, né, que existem. Para mim, é uma união de todas essas coisas. É uma oração, uma meditação,
uma caminhada na terra para ter contato com a natureza. Tudo isso tem uma explicação por quê. Né? O nosso corpo precisa disso. Até o contato com a natureza é importantíssimo para a saúde. Né? Não vou também tirar que é a minha especialidade agora em relação à alimentação. Né? A alimentação toda que eu fiz, toda baseada em regular os hormônios, as células, né? E tudo isso é um conjunto, né? É uma busca que não depende de mim. Eu posso ensinar, eu posso colocar a pessoa no caminho, mas se ela não fizer, eu não posso fazer nada por ela. Se ela não buscar uma alimentação mais natural, mais voltada para a natureza, tirar as toxinas da vida, ter uma mente equilibrada, procurar uma meditação, uma oração. Se ela não fizer por ela, nada disso resolve, né? Ninguém pode ter saúde por você. Essa minha visão, meu ponto de vista, né? Eu pensei algumas coisas aí, Grise, das informações riquíssimas que você trouxe, né? Então, assim, a primeira delas é a minha saúde não depende de governo, não depende dos profissionais. E eu, há muito tempo atrás, um grande amigo me ensinou que existem algumas coisas que a gente não delega, né? Entre elas estão a educação, a segurança e a saúde, né? Então, eu não posso delegar o meu acesso ao conhecimento, a minha busca pelo conhecimento ao governo, ao professor, ao que quer que seja. Sobretudo hoje, em tempos de informação, né, num volume, numa velocidade que a gente nunca teve. Né? A gente é da época da Barça. Quem é dessa época sabe do que eu estou falando. A nossa segurança, né? Então, eu preciso tomar alguns cuidados para me resguardar do ponto de vista da segurança, né? Não ficar andando no centro das cidades, né? Sobretudo das grandes cidades, como caçador de borboleta, né? Olhando para o nada, né? E dando mole. É claro que a culpa nunca é da vítima, mas a gente tem alguns cuidados aí que a gente pode tomar e deve tomar. Né? E eu não posso ficar contando com o Superman ou qualquer que seja, né? O super-herói que vai me salvar. E a saúde, né? Os médicos, os profissionais da saúde, nas suas mais diversas atuações e áreas, estão para nos orientar, né? Para nos auxiliar. São sem demérito nenhum, né? Mas são meros consultores. Nós somos meros consultores, né? A pessoa nos procura, a gente faz uma leitura daquela realidade e orienta, né? E eventualmente tem uma intervenção um pouco mais agressiva, digamos assim, mais focada, mais sistêmica, mas 90% de todo o processo é responsabilidade da pessoa, né? Os outros 10% depende do profissional, depende da técnica, depende da medicação em caso de necessidade. Então, essa é a primeira questão que eu acho que você trouxe, que eu acho que é muito importante que as pessoas tenham conhecimento, né? Quando a gente fala, né, das mais diversas áreas, né, da saúde, né, que a gente divide aí por uma questão pedagógica, eu me lembro de um estudo alguns estudos que estão sendo feitos por parte de neurocientistas, né, e eles dividem o cuidado com a saúde em 4 áreas, né, as questões físicas, que tem um conteúdo genético e ambiental, né? Então é a epigenética,
o conteúdo emocional, o conteúdo mental, o conteúdo emocional e o conteúdo espiritual, nessa ordem. E aí, vários deles chegaram à conclusão de que cuidar de todas essas esferas com maestria não é fácil, né? No ritmo de vida que a gente leva, às vezes a gente não tem tempo para almoçar, a gente acaba se perdendo aí, não dorme direito, não tem tempo para fazer uma atividade física, tem uma série de estresses e preocupações que perturbam o nosso mental, o nosso emocional. Não dá para cuidar, né, rigorosamente de todas essas esferas, de todas essas áreas. E aí, a conclusão que eles chegaram foi: se você tiver que escolher pelo menos duas para cuidar com afinco, escolha a saúde espiritual e a saúde emocional, que por consequência refletem na mental. E aí, os estudos que eles foram fazendo foram trazendo ainda um pouco mais de informações que eles acham curioso, mas que a minha avó já falava. No momento em que você cuida da sua saúde espiritual, que você cuida da sua saúde emocional, ou seja, que você traz essas duas esferas assim muito bem cuidadas, muito bem equilibradas, por consequência, a sua saúde mental também fica muito bem, obrigada, e a sua saúde física também. Isso tem uma explicação muito simples. No momento em que você organiza toda a sua estrutura espiritual e psíquica, mental e emocional, você não tem necessidades de coisas que não sejam boas para você, que não te façam bem, como alimentação compulsiva, por exemplo, né, que é um dos grandes problemas. A maioria das pessoas come por ansiedade e não por necessidade, né? Você passa a ter um certo cuidado consigo mesmo, no sentido da saúde física, né? Uma vontade de fazer coisas que promovam a sua saúde física e deixar de fazer aquelas que atrapalham, né? E aí, aonde que a minha avó entra nessa história? A minha avó era uma pessoa muito sábia, mas ela usava essa sabedoria para fazer uma certa chantagem com a gente. Ela dizia assim: o que o corpo apetece não adoece. E ela está correta, porque se você está com a sua saúde emocional, mental, espiritual, ok, o seu corpo vai pedir para você aquilo que ele necessita para funcionar bem. Não vai pedir para você comer uma barra de chocolate, nada contra, pelo contrário. Não vai pedir para você tomar 2 litros de sorvete, né? Ele vai pedir de acordo com aquilo que o seu organismo está necessitando. Uma proteína, uma frutose, uma sacarose, né? Um carboidrato, mas ele vai fazer isso de acordo com a necessidade. Não tem mais a compulsão, não tem mais ansiedade por trás disso, não tem nada disso. Claro que ela falava isso para gente poder comprar para ela torresmo e pastel de Belém, né? A espertinha. Mas ela não estava errada, né? Então, assim, eu costumo dizer que o nosso corpo físico é inteligentíssimo, né? Então ele sabe do que ele precisa, né? A nossa alma sabe o que precisa. O problema é silenciar a mente para escutar o que a alma está dizendo, para escutar o que o corpo está dizendo. E aí, nesse sentido, acaba que a doença também é uma informação, né? Aliás, uma excelente informação. Não estou fazendo apologia à doença, nem à dor, nada disso. Mas são informações, né? E a gente tem a psicodinâmica, né, para nos dar esse tipo de orientação. Me fala onde você sente dor, que eu te falo qual é o seu problema, né? Emocional, mental.
até espiritual. E tem toda a coleção de psicológica, né, feita trazida, né, por meio da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo. Não só esse compêndio, né, que são 12 volumes, mas vários outros também trazendo, do ponto de vista espiritual ou do ponto de vista metafísico, não importa o nome que você dê, o que é que aquela dor, o que é que aquela doença quer dizer acerca da necessidade de você olhar com mais atenção e cuidar. Exatamente. Eu acho que quando a gente começa a parar para pensar que, como seres imortais, né? Somos seres imortais. O corpo físico é apenas um instrumento, né? Um instrumento para a gente estar aqui neste planeta, nesta existência. A gente tem que tomar alguns cuidados, sim, com o nosso corpo físico, mas a gente não pode ser escravo dele. Exatamente. Porque ele é só um instrumento para nos fazer existir nesta condição. Exatamente. Eu li há muito tempo um livro que fala sobre isso e eu peguei, ele estava esquecidinho na estante, eu peguei para ler recentemente, voltar a lê-lo. E o título dele é Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. É uma história bem interessante de uma americana que ela simplesmente teve um problema gravíssimo de saúde com câncer e ela mesmo desenvolveu uma forma de meditação e de orações. Ela partiu da parte espiritual e emocional para se curar. E a partir disso ela lançou diversos livros, best-sellers e tudo mais. E ela, nesse livro, por exemplo, ela traz a listagem de todas as doenças e tudo que acontece com a gente. Relata mais ou menos o porquê daquilo, por que está acontecendo aquilo com você, ou por que você sofreu um acidente, ou por que você tem um vício, alguma coisa no tipo, ou porque você tem uma doença mesmo, sei lá, um câncer, um estomatite, whatever, tem milhões, né, centenas de milhares de o tanto de células que a gente tem deve ser o tanto de doenças que a gente pode proliferar, né? E tudo isso, da mesma forma que nós criamos a doença, ela fala no livro que a gente pode se curar. O poder está dentro da gente, né? Porque primeiro vem da parte espiritual e mental. Exatamente por isso. E a partir daí, como você bem falou, o nosso corpo acaba pedindo, sei lá, uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais natural. A gente não tem tanta vontade de comer coisas industrializadas, que ninguém precisa aqui dizer que coisas industrializadas são tóxicas para o nosso corpo. Tá todo mundo cansado de saber que um cachorro quente não vai fazer bem para você, né? Então, assim, e nada contra também, você não precisa ficar o resto da vida sem nunca mais comer uma coisa que não é saudável. Não é isso. A gente tem que saber que o máximo que a gente tem que fazer os 80, 90% da nossa vida saudável, para os 10%, 20% que a gente não vai saudável, não interferir na nossa saúde. Esse é o que eu aprendi, esse é o que eu comecei a viver e é o que eu pretendo passar para as outras pessoas também, né? Você
contando a história da Louise Hay, né? Eu esqueço o nome dela, mas a que sistematizou o Theta Healing, né? Também passou pelo mesmo tipo de experiência. E agora eu acabei de me lembrar de um caso curioso. Tem uma médica alemã, uma neurocientista alemã, que ela teve um AVC. E, e ela fez do AVC dela um estudo, né? Sobre células, meu Deus, neurônios espelho e neuroplasticidade. A tese dela foi o caso dela, né? A história dela depois do AVC. E olha que curioso. Ela tinha todas as informações que ela precisava do ponto de vista anatômico e funcional, fisiológico, né? De como é que o cérebro funciona, e como é que você estimula, e como é que você cria novas conexões com a neuroplasticidade, como é que você estimula os neurônios espelho. Então, ela tinha todas essas informações, né? E ela passou a usar esse conhecimento que ela tem, que ela tinha, para poder se recuperar. E ela estava tendo algum progresso, mas muito pífio, né? Perto do esforço hercúleo que ela estava fazendo. E aí ela tinha uma amiga que era amiga assim, sabe aquela amiga Hare Krishna? Nada a ver com uma pessoa que é de ciência, de laboratório, que tudo tem que ser replicado, comprovado, né? Mas apesar dessas diferenças, elas eram amigas e essa amiga ia muito visitá-la. E a amiga vendo o esforço que ela estava tendo e vendo que o resultado estava tendo resultado, mas muito pouco perto do quanto ela se esforçava. E essa amiga falou para ela: você está esquecendo do principal, a fé, a conexão com o divino. E entenda divino da forma como você quiser entender. Pode ser Deus, pode ser o universo, a natureza, não importa, né? Com o divino, com o extra-físico, com o sobrenatural, né? E aí ensinou para elas alguns mantras, algumas meditações, e ela começou a fazer. Essa mulher hoje continua neurocientista, continua pesquisadora na Alemanha, com trabalhos maravilhosos, de muita contribuição para a neurociência, não tem nenhuma sequela, né? Então a gente está falando de uma pessoa que é da ciência, né? E que passou ela própria pela experiência, né? Então, assim, realmente existem milhares de relatos, a gente poderia ficar aqui um dia inteiro falando. Exatamente. Mas eu acho, né, Gris, que isso que você falou, né, as coisas começam lá no pensamento, e até que chegam, né, no corpo físico. Eu tenho uma visão, assim, até engraçada, né, sobre isso, meio assim, você começa a fazer pequenos desgastes, né, nos seus corpos sutis, né, no seu espírito, no seu perispírito, na sua alma. E como você está tão desconectado, né, na correria do dia a dia, você não percebe que aquilo, de alguma forma, está te dando alguma informação. Porque a informação sempre vem. A gente é que nem sempre escuta. Aí, meio que, a minha sensação é que Deus fala assim, tá escutando não. Aumenta um pouquinho o som, para ver se ele escuta, né? E aí vai para o nosso corpo emocional. E a gente começa a ter oscilação de humor, a gente começa a ter um humor um pouco mais ácido, ou um pouco mais deprimido, melancólico, angústia, ansiedade. Mas, isso é coisa do dia a dia, isso aí é porque eu estou estressado, isso aí é porque eu não dormi direito, isso aí é porque fulano falou tal coisa para mim, né? É sempre a terceirização da culpa, da responsabilidade. Aí Deus olha e fala, tá funcionando não. Aumenta aí mais um pouquinho o volume, né? E aí vai para o nosso mental e a gente começa a ter pensamentos recorrentes não agradáveis, a gente começa a ficar sem dormir,
a gente começa a ficar com uma coisa meio derrotista, a gente começa, enfim, a mentalmente não funcionar tão bem, ficar desmemoriado, né? Parece que começa a namorar com o alemão. E aí também não se toca, não. Atribui a uma série de questões, menos a si mesmo. E aí Deus fala, aumenta o volume lá, que se você não botar no máximo, ele não vai ouvir. E aí começa a ter a dor no corpo, né? Começa a ter uma gastrite, começa a ter uma sinusite, começa a ter uma enxaqueca, começa a ter inflamações de repetição, né? Infecção urinária, infecção de garganta, até que uma hora você tem que parar para olhar para isso tudo. E aí, a minha proposta, né, no consultório, nos atendimentos que eu faço é, por que você vai esperar chegar no último volume? Né? A proposta é, tenha o hábito de parar todo dia, 5 minutos. 5 minutos. Se você não tem 5 minutos para você, me desculpe, com todo respeito, você está fazendo tudo errado. Tá tudo errado, exatamente, que eu pensei. Tá tudo errado. Então, assim, é parar 5 minutos antes de dormir. 5 minutos. E dar aquela respirada, e dar aquela conectada. E assim, cara, o que eu preciso? Né? O que o meu corpo físico precisa? O que eu senti? O que eu percebi? O que eu posso fazer diferente? Conversar consigo mesmo. Antigamente a gente tinha diário, né? Então, de alguma forma, a gente conversava com a gente mesmo. Hoje as pessoas não têm mais diário. O diário se transformou em vitrine, né? Que são as redes sociais. Mas aí na vitrine você não pode botar o que não tá bom. Você só coloca o que tá bom. E mesmo quando não tá, você diz que tá, né? Haja filtro, haja inteligência artificial para fazer a gente ficar, né, lindo, maravilhoso. Mas esses são 5 minutos, né? 5 minutos para se ouvir. Se ouvir. Silencia tudo, tira tudo. Cara, o que tá acontecendo? Como é que foi meu dia? É simples assim, né? E aí, à medida que você vai aprendendo a se ouvir, você vai sabendo para que lado você tem que ir, o que você tem que cuidar, o que você tem que tirar, o que você tem que incrementar na sua rotina, né? Grise, você tinha falado sobre a sua alimentação que trabalhava nas questões hormonais. Exatamente. Como assim? Ou, dividindo melhor a pergunta, para ela não ser tão abstrata, né? Qual é a importância dos hormônios no nosso organismo? E como é que você faz esse casamento entre alimentação e hormônio? Dá uma explicada para a gente aí, por favor. Então, vou falar de uma forma bem simples, não técnica, né? Porque a gente falar do corpo humano, às vezes a gente acaba aprofundando numa parte mais técnica, que as pessoas não estão interessadas nisso, né? Agora, o que são os hormônios? Os hormônios são os comandantes do nosso corpo. São eles que processam todas as funções dos nossos organismos, do cérebro, do intestino, do coração, da respiração, de tudo. E os dois órgãos mais importantes que estão correlacionados com os hormônios são o intestino, em primeiro lugar. Por quê? Porque o intestino, ele
depois do cérebro, ele é o órgão que tem mais terminações nervosas. Então, ele é o nosso segundo cérebro. E ele vai também fazer a absorção dos alimentos para alimentar as células e para que todas as funções do nosso corpo estejam em pleno vapor, em plena atividade. E o fígado é o segundo também que tem hormônios muito importantes para o nosso fígado, porque ele filtra toda a toxicidade que a gente não precisa para o nosso corpo, ele é o nosso filtro. Ele é o maior órgão, depois da pele, né, que é o que nos reveste, é o que tem o maior órgão, primeiro é a pele, o segundo maior órgão é o fígado. Por que ele é desse tamanho? Porque ele precisa filtrar tudo para que o nosso organismo tenha plena habilidade. Então, como os hormônios são os comandantes, todos os hormônios têm uma ligação direta com um órgão para a sua função básica. Então, se a gente não faz com que a alimentação chegue até esses hormônios de uma forma que para alimentá-los de uma forma positiva, de uma forma que eles tenham pleno vapor, a gente não vai ter as nossas funções orgânicas naturais. Então, o que acontece com a disfunção dos nossos hormônios? Por exemplo, obesidade. Por exemplo, depressão. Por exemplo, várias doenças acabam sendo causadas por uma disfunção hormonal. E por que ocorre uma disfunção hormonal? Por causa de uma inflamação. Porque o nosso corpo não está tendo as funções dele corretas, né? Ele está inflamado, o que ele vai fazer? Ele vai agir em cima daquela inflamação para que a gente não morra. Então, é uma eterna defesa, né? E com consequência. Ele deixa de cumprir as suas funções normais e naturais, né? Para ficar tentando combater uma inflamação que você está alimentando todos os dias. Exatamente. Então, assim, uma das principais coisas que eu falo que muita gente me procura, pergunta, mas me dá uma dica, o que eu faço para poder emagrecer? Qual a sua melhor dica? Primeiro que não existe uma ou duas dicas, é um conjunto de coisas. E segundo que não existe em tempo algum você, mesmo que você faça uma alimentação maravilhosa, se você não se desintoxicou antes. Isso não só com alimentação, não adianta. Oi, Gabi! Então, não adianta a pessoa ter a melhor alimentação, fazer jejum, fazer uma certa. Comprar os melhores suplementos do mundo, se ela não desintoxicou antes. Por quê? Porque a gente precisa resetar o nosso organismo antes de começar uma alimentação saudável, uma prática saudável. Até
estudos mostram que a atividade física, para quem está com o corpo muito inflamado, é prejudicial. Por quê? Porque ela está tirando a energia, pouca energia que o corpo tem, para ela ainda estressar mais o corpo numa atividade física. Então, por isso que precisa de um preparo antes. Por isso que é uma coisa muito relevante assim, em relação aos cuidados e ao que seguir, né? Eu fico muito feliz de ter aprendido tudo isso, porque eu não só coloquei para a minha vida, né? Para eu ter uma saúde boa, adequada, para estar feliz, contente, não só com estética, mas é uma coisa que vem de dentro, né? Uhum. Com a meditação, com a oração, com a alimentação, foi todo um processo que uniu, não só isso também, né? Respiração, sono, e tem diversas coisas que, para englobar, que acabam que uma coisa vai unindo a outra, né? Uma coisa vai fazendo com que a outra chegue à saúde plena e perfeita, né? E aí é engraçado, né, Gris? Porque assim, vamos fazer uma alimentação legal a partir de agora. E aí eu não desinflamo o meu organismo. Ilustrando esta situação, é como se você tivesse um monte de soldados na frente de batalha sendo atacado, né? E aí chegasse com uma ordem para eles de, olha, vamos restaurar o castelo. Não, peraí. Que se eu sair daqui, dessa frente de batalha aqui, não vai ter nem castelo mais. Então, não posso sair daqui para limpar o castelo, organizar, restaurar, fazer ficar bonitinho, né? Exatamente, assim, de uma forma bem didática, assim, como eu falei que o nosso estômago é o responsável pela absorção dos nutrientes, né? Exato, o nosso intestino, até me fugiu a palavra. Até como ele é o responsável pela absorção, não adianta você fazer uma alimentação bonitinha, sendo que seu intestino está cheio de bactérias ruins, você vai estar alimentando as bactérias ruins. Você não vai estar alimentando as bactérias boas. Então, por isso você precisa da desintoxicação, da desinflamação antes, para você resetar seu organismo para começar uma alimentação adequada, saudável, que realmente vai nutrir o seu corpo, né? Matar as bactérias ruins primeiro de fome, para depois alimentar as boas, né? Você falou uma outra coisa aí, Grise, que é vários, né? Enfim, mas eu tô pensando, né? Que é muito importante e que a gente não dá a devida importância. Todos os patógenos, né? O que são patógenos? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, né? Parasitas, agentes causadores de doenças. Todos estes patógenos são anaeróbicos, ou seja, aonde tem uma alta concentração de oxigênio, eles não ficam. Eles morrem, eles vão embora, eles falam, pelo amor de Deus, me tira daqui, né? E a gente sequer, quando eu falo a gente, eu me incluo, tá? Não achem que eu já tornei isso algo natural na minha vida, não. A gente sequer respira da forma correta. E aí, se aquilo que é fator primordial para que a gente tenha vida, eu não estou nem falando de vida
boa, estou falando vida, a gente não faz direito, como é que faz, né? Então, a questão da respiração é algo importantíssimo e tem uma série de outras consequências a respiração, né? Você pode, a partir da respiração e os sannyasis, né, hindus, e aqueles que seguem a filosofia do yoga conhecem isso muito bem. Você pode induzir uma série de situações no seu organismo só por meio da respiração, né? Você coloca pessoas num nível de relaxamento ou de como é que fala? De desperto, né? Energeticamente falando, muito grande, só por meio da respiração. Mas você estava falando sobre os hormônios, e aí é muito interessante, né? Porque eu acho que Deus é genial. Eu trabalho com terapias integrativas e alinhamento de chakras e biomagnetismo e outras coisinhas mais. E muita gente acha que alinhar chakras ou trabalhar com chakras é uma coisa, é legal, eu me sinto bem, mas não tem tanta importância assim. Bom, vamos à parte básica correlacionada só com o que você falou, não vou explorar muito não. Cada um dos 7 chakras principais, porque nós temos de 80 a 83 bilhões de chakras, mas a gente tem os 7 principais. Cada um dos chakras tem correlação direta com as nossas glândulas. As nossas glândulas fazem parte do nosso sistema endócrino. O nosso sistema endócrino é o que produz hormônio. Deus. Então, opa, peraí, a conversa começou a mudar, né? Chakra não é uma coisa tão bobinha assim, não, bebê. E aí, algumas pessoas que até entendem a importância dos chakras, né? E que até reconhecem que dá para se fazer muita coisa só trabalhando com chakras, acham que para você trabalhar com chakras de uma forma, tô falando eu comigo mesma, não com a ajuda de um profissional, porque a ideia é que você aprenda a fazer sem precisar de ninguém. Né? Uma vez aprendido, você se vira. Né? Acham que para isso eu preciso ficar em posição de zazen por 2 horas para alinhar meus chakras. Que eu preciso parar tudo na vida. Que eu preciso. Não, não. No momento em que você aprende a fazer e que você vai se conectando com a sua energia, com aquilo que é mais prático, mais palatável para você, você consegue fazer isso em questão de segundos. Segundos, né? O vídeo acho que ficou meio grande, né, Gris? Aquele que eu fiz em você de alinhamento de chakras, mas eu fiz um trabalho com a Grise, que estava com todos os chakras desalinhados, e estar desalinhado é bom, porque pelo menos ainda tem energia fluindo, né? O duro é quando a gente pega chakra que nem desequilibrado tá, porque não tem nem energia. E em questão de, acho que 1 minuto, a gente alinhou tudo e equilibrou tudo. Então é muito rápido quando você aprende a fazer. Mas, qual é a necessidade? Me dá um exemplo prático de como é que eu posso usar esse troço na minha vida. Vamos imaginar que você vai ter um encontro, sabe aquele? Com aquele boy magia espetacular, o Marcello, né, Cris? Marcello. Piada interna, tá, gente? E aí, cara, você quer que o cara dê suspiros no dia seguinte ao lembrar de você. E aí? Como é que faz?
Ó, tem um monte de coisa que dá para fazer, depois a gente fala das outras coisas, numa outra oportunidade. Mas estamos falando de chakra. O que eu preciso? Cara, eu preciso alinhar todos os meus chakras? Ok. Isso eu faço em 1 minuto. Enquanto você está tomando banho, para ir, já dá para fazer. Mas eu preciso estar com aquele elan, né? Palavra antiga. Aquela energia vital, aquele brilho no olho, aquela energia sexual, né? Da sedução, do desejo, do prazer. Preciso estar com isso top. E aí, o que faz? Estimula o seu chakra raiz. Estimula o seu chakra sexual. Primeiro e segundo chakra. Dá uma injeção de energia nele. E vai, minha filha. Para os meninos também, né? E vai. Me façam isso e me contem. Gente, eu vou responder vocês, viu? Não sai da live não, que vocês não vão ficar sem resposta das perguntas de vocês. Exatamente. Outra coisa, vou participar de uma reunião que o clima é meio tenso, né? Que é meio desgastante energeticamente e tal, não sei o que, lá, 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 lá. Alinha todos os chakras rapidinho e aí depois o que eu preciso? Cara, o nosso terceiro chakra, né, que é o plexo solar, que ele fica aqui perto na região do estômago, é o que faz a nossa conexão com o mundo externo, capta, né, as energias, as emoções e devolve. Estimula ele pra caramba, para você estar com ele funcionando bem, para você não pegar aquilo que não é legal e para você lançar aquilo que é legal. E o seu terceiro olho, para você ter visão da situação e ter clareza sobre o que está acontecendo para poder atuar bem. Ah, mas eu vou ter participação nessa reunião, eu vou ter que falar, eu vou ter que me expor. Estímulo da garganta. Então, assim, qual é a situação que eu vou experienciar? O que essa situação pede de mim? Ok, qual é o chakra que eu preciso? É uma questão de segundos, depois que você aprende a fazer. Então, quando antigamente, quando as pessoas falavam assim, esse negócio de chakra, né? Esse negócio de chakra, eu acho lindo. Hoje, eu acho lindo quando eu vou falar isso. Antigamente eu falava assim, você não entende nada, você não sabe de nada. Hoje eu não faço isso mais não. Hoje eu falo, tá bom, amor, fica aí. Né? E aí depois querem saber por que tal coisa funciona e por que tal coisa não funciona e por que... É o benditinho do chakra, esse negocinho bobinho. Claro que não é só isso, né, gente? Como a Grise falou antes, nada é só uma coisa. Oi? Isso é só mais uma prova que tudo está interligado. O físico, o mental, o emocional, o espiritual, tudo está ligado. Porque se uma coisa não está funcionando legal, vai dar ruim em algum lugar. Vai promover uma doença, vai promover uma dor que for, uma bursite, uma tendinite, uma dor de dente, o que quer que seja. Quando não estamos alinhados em todos os aspectos, né? Agora, deixa eu só responder rapidinho a Lu. A Lúcia, ela me perguntou aqui como que eu comecei a desintoxicação e qual profissional de saúde me orientou. Então, Lu, eu comecei com dois profissionais de saúde que eu comecei a estudar em relação a isso. Eu não só fiz um profissional que me orientou, mas eu fui em busca do estudo também. A desintoxicação, o protocolo que eu usei e que eu uso agora na minha mentoria, é um protocolo do Dr. Laí Ribeiro. Ele é referência não só para mim, mas ele é referência para todos os médicos. E todos os médicos também
todos os profissionais de saúde, né? Ele é referência, assim, na área de saúde, ele é referência no nosso país, assim, e fora dele também. É, e a Gabi perguntou se faz o alinhamento sozinha dos chakras. Eu faço sozinha, assim, eu aprendi, né, com outros profissionais. Dentro da minha mentoria, por exemplo, só um exemplo, né? Eu faço com uma meditação de alinhamento dos chakras, que é voltado também a toda essa parte alimentar e emocional e tudo mais. Eu tenho uma parte também que tem o alinhamento dos chakras, mas uma profissional que me ajuda muito, que tem técnicas maravilhosas, é a Rê, e ela pode também falar sobre o alinhamento dos chakras de uma forma mais plausível, assim, porque ela faz isso há mais tempo até que eu. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Se vocês convidarem pessoas para essa live e até o final da live a gente tiver 15 pessoas na live, eu faço o alinhamento do chakra de todos vocês em menos de 1 minuto. Bora. Nas canelas. Então, e aí, Grise, enquanto eu te ouvia, eu me lembrei de uma coisa quando você falava de desintoxicação, né? Quando a gente fala de desintoxicação, a gente pensa muito assim, desintoxicar o corpo físico, né? E é importantíssimo, né? Importantíssimo. Eu não posso colocar comidinha legal num corpo inflamado, num corpo intoxicado, porque eu vou alimentar aquilo que não tá legal, né? É por isso Exatamente. que, por exemplo, algumas terapias a gente não faz em pessoas que têm câncer, porque elas estimulam a produção celular, e aí, se eu fizer, o que vai acontecer? Eu vou estimular a produção de células doentes também, né? Acabei de receber uma visita de um beija-flor aqui na minha janela. E eu acabei de receber uma notificação aqui, ó. Touro, o sol vai brilhar. Digo nada. Então, quando a gente está falando de intoxicação, a gente tem que ampliar um pouquinho esse espectro. Porque uma das causas da obesidade é a insegurança. O que tem uma questão emocional com obesidade? Bom, quando uma pessoa se sente insegura, ela precisa de alguma coisa que dê a ela chão, que dê a ela um terreno firme para ela pisar. Mas se a situação em que ela está vivendo não colabora com isso, ela precisa se sentir no chão, aterrada. E como é que você faz isso? Existem milhões de formas de se fazer isso. A meditação é uma delas, existem outras técnicas. Mas, como as pessoas não conhecem e nem sequer se dão conta de que é isso que está acontecendo com elas, o que é que elas fazem? Lembra que eu falei que o corpo é sábio e que ele é um alto-falante daquilo que está acontecendo em outras áreas? O corpo vai começar a falar assim: come, 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 para a gente ficar pesado. Porque esse estar pesado me dá a sensação de pé no chão, de estar firme ali. Daqui ninguém me tira, nada me derruba. Insegurança tem como consequência uma das a obesidade. Sensação de desamparo, sensação de abandono, medo. Tudo isso pode
culminar em obesidade. Então, quando a gente fala de intoxicação, a gente tem que ter expandir um pouquinho essa leitura e expandir essa desintoxicação para outras questões. Absolutamente. Eu preciso me desintoxicar mentalmente. Pensamentos negativos, pensamentos derrotistas, pensamentos pessimistas, disfuncionais, de menos-valia, comparação, comparar-se com outra pessoa é um veneno, porque você sempre vai se comparar se colocando menos, exceto se você for narcisista. Aí já deu ruim, né? Porque já é narcisista, já deu ruim. Desintoxicar-se emocionalmente. Mágoa, ódio, inveja. Inveja é ruim para o ser invejado? É uma das piores magias que existe. Mas é terrível para quem inveja. Mágoa, já falei, né? Rancor, né? Um sentimento de menos-valia, um sentimento de frustração eterna com a vida. Né? E quando a Grise falou lá atrás, felicidade. Gente, ninguém aqui é bobo da corte que está feliz 24 horas por dia, não. A gente também tem problema, a gente tem situações que nos deixam tristes, que nos deixam aborrecidos, mas isso é um evento, não é o nosso funcionamento normal. E é preciso entender que nesses eventos eu vou sentir a raiva, a tristeza, o que quer que seja. Porque só na hora que eu sinto é que eu consigo me livrar dele. Sinto, tá, beleza, ok, senti, deu invasão, ok, lindo, maravilhoso. Pronto. Agora voltamos à programação normal, eu sou um ser feliz, ponto. Desintoxicar não é só uma questão do corpo físico, não é só uma questão alimentar. E aí, quanto tempo tem de live? Só para eu saber aqui, né? Porque senão a gente fica falando. Uma hora. Tá. E aí, eu queria colocar uma questão aqui. Porque a gente se alimenta, a gente precisa tomar cuidado com tudo que a gente se alimenta. Não só alimento de comida e bebida, mas alimentação do que a gente assiste, do que a gente ouve, do que a gente fala, do que a gente pensa, tudo englobando isso com o que a Renata falou. Esse tipo de desintoxicação que precisa haver na nossa vida, né? De não estar ligado até a desintoxicação de pessoas tóxicas, pessoas que fazem mal pra gente. A gente não é obrigado a ter que ter no nosso convívio diário. A gente não é obrigado, lógico que uma hora ou outra, às vezes no trabalho é impossível você ter contato, mas isso é até a página A, não vai para o lado B, não vai para a página B, não vai para a página seguinte. Não leve, não interiorize as pessoas tóxicas para você. Não fique falando do que de ruim aquela pessoa fez, que aquilo vai reverberando, a pessoa vai continuando estando com você. É uma coisa, né? São várias coisas, né, Renata, de desintoxicação. O Osho, eu adoro o Osho. Eu acho ele o máximo. Ele de vez em quando ri da minha cara. É bem legal.
Hoje dizia o seguinte: tudo aquilo que você põe atenção cresce. Peraí, vamos fazer uma retrospectiva assim na nossa infância. Alguém aqui já ouviu o pai, o avô, um tio falando é o olho do dono que engorda o gado? É a mesma coisa. Tudo que você põe atenção cresce. Tudo é tudo. Pro bom e pro ruim. Pro bem e pro mal. Então, no momento em que você fica remoendo aquela história, falando daquela pessoa, falando daquilo que aconteceu, você está alimentando aquilo. É dar vitamina para aquilo que não é legal, ou para aquilo que você não quer mais. Para de alimentar, né? Tem uma frasezinha que eu adoro, ela eu não sei de quem é, que fala assim: ao invés de você se perguntar por que o palhaço continua fazendo palhaçada, comece a se perguntar por que você continua indo no circo. Para de ir no circo. Para de falar daquela situação que você não quer mais. Agora, do ponto de vista emocional, mental e espiritual, os três juntos, a melhor desintoxicação que existe chama-se perdão. E aí é onde começa a bagunça, porque o povo faz uma confusão com esse tal desse perdão, né? Um dia a gente vai fazer uma live só sobre isso. Mas perdoar a situação, perdoar o outro, perdoar a si mesmo, antes de mais nada. Você não sabia ontem o que você sabe hoje. Como é que você queria? Como é que você quer fazer coisas sem o conhecimento que você tem? Você não tinha, não é paciência. A não ser que você seja um ser infalível, né, e que não erre nunca. E aí, tipo, o que você está fazendo aqui, né? Porque seres perfeitos não encarnam, não mais. Então, assim, precisamos nos desintoxicar. E aí eu preciso fazer um comentário que pode até parecer rasgação de seda, mas não é. Quando a Grise comentou comigo sobre a mentoria que ela estava desenvolvendo e que ela foi pontuando algumas questões que ela estava incluindo na mentoria e que, claro, eu vi o resultado nela, né? Eu fiquei muito orgulhosa, no bom sentido, pelo trabalho que ela estava desenvolvendo. Porque é focado na alimentação? É focado no emagrecimento do corpo físico? Claro que é. Mas para atingir o emagrecimento do corpo físico, ela levou em consideração todas estas questões que eu estou colocando aqui, do emagrecimento daquelas toxinas mentais, emocionais e espirituais. Então, aquele que resolver se aventurar nessa nova viagem aí, né, nesse novo projeto da Grise, vai ter a oportunidade de se desintoxicar o seu corpo físico. Ah, mas eu não quero emagrecer. Não importa, não precisa emagrecer. Se você conseguir só desintoxicar o seu sistema físico, você já vai ter uma melhor qualidade de vida. Tô falando de questões ali da matéria. Mas até porque, né, só uma brechinha. O emagrecimento
é uma consequência de uma saúde organizada, de uma saúde estabelecida. De um Então, corpo que funciona bem, exatamente. né? Porque a obesidade é um sintoma claro de que tem alguma coisa que não está funcionando bem. É, Ou é uma. que Primeiro, a equação está distorcida, né? uma doença que as pessoas querem romantizar, falando que existem até pessoas que estão gordinhas, mas são saudáveis. Isso não existe. Se a pessoa está gordinha, ela não está saudável porque ela está desnutrida. Uhum. O corpo não está sendo nutrido adequadamente. Por isso Sim, ela está acima do peso ou até obesa, né? sim. E a pessoa precisa desintoxicar a mente, né? Você quer ver uma coisa engraçada? Algumas pessoas não fazem dieta, né? Dieta das mais diversas aí, tem umas bem controversas. Mas a argumentação é: ah, não, eu quero uma coisa que me dê um resultado mais rápido. Beleza. Mal sabem elas que só o fato de você já se desintoxicar já dá um adianto, né? Mas deixa isso para depois. E aí elas partem para cirurgia bariátrica. Vou deixar uma coisa bem clara aqui. A princípio, eu sou contra. A princípio, eu sou contra. E vou explicar por quê. Mas eu adoro o Dr. Nazarian, que é especialista em cirurgia bariátrica nos Estados Unidos, em Houston. Só que ele pega paciente de 300 quilos. Tem outro jeito de resolver o trem que não seja cirurgia bariátrica? Né? A pessoa está lá, ou faz ou morre. Paciência. Por que a princípio eu sou contra a cirurgia bariátrica? Porque se fosse assim, eu vou fazer cirurgia bariátrica. O cara vai botar lá o vídeo laparoscopia, né? Faz 3 furinhos lá, corta aqui, emenda aqui, põe o anel aqui, dependendo do procedimento, e pronto, a minha vida está resolvida. Acabou. Preciso mudar mais nada. Se fosse só isso, tava ótimo, amor. O problema é o seguinte: para que a cirurgia bariátrica funcione, dê resultado, vou falar só do resultado por enquanto, tá? Depois a gente fala dos BO. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso emagrecer na minha cabeça. Porque a gordura do corpo físico é um reflexo da gordura da cabeça, das emoções. Então eu vou ter que fazer a mesma mudança mental que eu teria que fazer para fazer a dieta. Eu vou ter que trabalhar as minhas questões emocionais da mesma forma que eu teria que trabalhar para fazer uma dieta, né? Que questões emocionais que me geram ansiedade, que me geram angústia, que tornam o meu comportamento compulsivo. E eu vou ter que fazer a reeducação alimentar da mesma forma que eu teria que fazer se eu fizesse só uma dieta. Mas então, peraí, não é a mesma coisa? É e não é. Por que não é a mesma coisa? Porque a bariátrica tem complicações que a dieta não tem. Não é que a dieta não tenha complicações, mas não tem as que a bariátrica tem. Então, eu posso pegar uma infecção pós-cirúrgica, eu posso ter um choque Fora, anafilático na fora anestesia. as deficiências vitamínicas que vai ter para o resto da vida, depois de. Eu vou ficar com uma deficiência nutricional, porque meu estômago não cabe. Então, eu vou ficar com uma deficiência nutricional, ou seja, eu vou ter que fazer um aporte nutricional por meio de medicamentos, né, vitaminas, nutrientes sintetizados da indústria farmacêutica, e por melhor que eles sejam, eles têm componentes neles que não fazem bem à nossa saúde, não fazem. E, sobretudo para as mulheres, eu corro risco
de desenvolver alcoolismo. E os homens E correm fora o risco de desenvolver dependência de opiáceo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deixa eu e explicar de novo. fora tantas consequências de tantas pessoas que fizeram bariátrica e voltaram a engordar depois. Porque não fazem as coisas que precisam fazer. Mas deixa eu voltar só nessa última parte aqui para ver se fica bem claro. As mulheres, isso tem estudo, dá um Google que vocês vão ver. As mulheres têm uma chance gigantesca de desenvolver alcoolismo. Vocês entendem o que é isso? Não sei se alguém aqui já teve em clínica de dependentes químicos. Eu e a Grace já tivemos. Trabalhando, sim. A gente sabe muito bem aonde que isso chega. E os homens têm uma tendência a desenvolver dependência química por opiáceo. Por quê? Por uma razão muito simples. A comida é fonte de prazer e de fuga. Por isso que a pessoa come até virar uma pipa. Aí não tem mais a comida, porque o estômago não cabe, né? Então não dá conta de comer. Não dá conta. Mas não aprendeu a lidar com aquele sentimento. Não aprendeu a lidar com aquela dor. Não aprendeu a lidar com aqueles pensamentos. E aquilo dói, aquilo machuca. E aí, o que faz? Bebe. Para esquecer. E aí, o que faz? Toma medicamentos à base de opiáceo, oxicodona, né? Heroína, né? Para poder esquecer. Então, quando você coloca na balança, cara, vale a pena? A proposta que a gente está trazendo para vocês, sobretudo da Grise com a mentoria, tem um pouquinho de paciência, tem um pouquinho de compaixão por si mesmo, desenvolvam respeito e amor por vocês mesmos, ou por aquelas, ajudem outras pessoas mandando essa live, mas desenvolvam esse tipo de sentimento por si mesmos, porque vocês não vão só emagrecer do corpo físico. Ah, Renata, você tem 50 quilos, 1,65 m, você não precisa emagrecer. Não, não preciso não. Emagrecer, não. Mas desinflamar meu organismo, com certeza. Sobretudo agora, né? Depois de ter voltado de galinhas, ter comido horrores. Preciso. Claro que eu preciso. Vocês não me veem quando eu acordo, parecendo um panda, assim, ó. Inchaço é inflamação. Mas antes de qualquer coisa, vocês vão ter o ganho de desinflamar o seu sistema mental, o seu sistema emocional, o seu corpo espiritual, de desintoxicar, viver de forma mais leve, de viver com mais alegria, de desenvolver a coragem necessária para viver de forma plena, porque só se vive de forma plena quem é corajoso. Porque para se viver de forma plena, é preciso ter coragem para olhar para as suas mazelas, para as suas sombras e falar assim, ok, tem esse trem aí que não é muito bom, vamos resolver. Vamos resolver. Então, o meu conselho, se é que a gente pode dar algum conselho, não
desperdicem essa oportunidade. Não, Mesmo. Não é, desperdicem. e eu tô abrindo um desafio agora, que era a novidade grande, né? Tô abrindo um desafio para desintoxicação, um desafio de 7 dias, que vai ser assim, precinho de banana mesmo. Não dá nem a chopada do final de semana. E além disso, ainda tem um preço especial para as mulheres, porque a gente está no mês das mulheres. Então eu quero presentear ainda mais as mulheres. E a partir de amanhã eu vou começar a falar mais sobre esse desafio, né? Um desafio para desintoxicar, é um presente meu que eu estou tirando parte da minha mentoria para as pessoas poderem experimentar, né? Para as pessoas poderem saber que elas podem ter uma vida equilibrada, que a desintoxicação não é nada do que elas estão pensando de tomar suco verde, desses negócios aí, Sem comer. ficar sem comer, ficar isso, ficar aquilo. Não, é uma coisa bem simples, é um protocolo super tranquilo, né? De fácil acesso para todas as pessoas. E queria também agradecer muito a Renata, não só pela live de hoje, mas por estar comigo em todo esse processo. Ela me acompanhou em todo esse processo, me ajudou na minha parte mental, espiritual, emocional demais. Não só com as técnicas que ela trabalha com, mas com a amizade dela também. E isso é uma das coisas sem preço, né? Quando a gente tem pessoas que estão do lado da gente também, é uma forma de desintoxicação, né, Rê? As conversas. As pessoas boas, né? Que tem umas carniças que é Ave Maria. As pessoas que querem que querem nos ver bem, né? São uma forma muito maravilhosa da gente ter no nosso perto da gente, para a gente se sentir bem, para a gente se sentir melhor. Tudo que faz a gente se sentir feliz é uma forma de alimentar a nossa saúde de uma forma física, mental, espiritual, né? E eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que participaram aqui. Tiveram pessoas que entraram, saíram. Assim, quero também agradecer as pessoas que virão, né? Essa live depois. Muita gente não pôde por causa do horário, por causa estava buscando filho no colégio, por causa disso, por causa daquilo. A vida é uma loucura, mas que a pessoa pare pelo menos esse tempinho para assistir a live. Eu já agradeço, né? Agradeço muito né? Vamos deixar, tem muita coisa a agradecer, né? Eu viajo nessa coisa de agradecimento, eu viajo, porque aí eu vou agradecer ao Instagram, agradecer ao criador do Instagram, aí vai, né? Porque porque depois que a gente aprende a maravilha da gratidão, né? Aí complica. Só um detalhezinho, Grise, que eu queria informar para as pessoas, né? A gente está fazendo alguns encontros, algumas reuniões com mulheres maravilhosas e desses encontros têm saído coisas muito boas, vão vir coisas muito boas daqui uns dias.
mas durante o mês das mulheres, eu e a Ju, né? Depois, quem quiser, entra no meu Instagram lá, que tem algumas informações. Eu e a Ju, a gente está com uma promoção também do Dia das Mulheres, né? De alguns combos aí para nossa beleza física, né? E para nossa beleza interna. Então, até o final do mês também. E maravilhosas, né? Porque a Renata alinhando toda a parte do emocional, espiritual, e a Ju vindo também com como que é? Eu até tô precisando fazer sobrancelha, cílios, ficar mais, né? Porque nunca é demais, né, gente? A gente se cuida. Gente, a gente tem que ficar. Olha, uma vez perguntaram para o Chico Xavier assim, mas você é um espírito tão evoluído, com tanto entendimento, né? Se preocupando aí com essa questão da vaidade, de peruca, né? Usar peruca e tal, não sei o que. Ele falou: ninguém é obrigado a ficar olhando para coisa feia, né? Então, eu uso minha peruquinha. Então, assim, ninguém é obrigado a ficar olhando para coisa feia. Então, a gente vai lá na Ju, né? Como diz meu pai, coloca umas pestanas, né? Dá um jeito na sobrancelha, faz um lábio e assim nós vamos. É isso. Então, a gente tem esse combo aí. Grise, antes de você fazer o encerramento, eu queria te agradecer muito, né? Por essa oportunidade de estar aqui conversando na sua casa virtual, né? Com o seu público. A toda a oportunidade que você me deu de estar do seu lado nesse momento e de aprender muito, né? Foram trocas muito importantes. E a todas as pessoas que assistiram, muito obrigada. Conte comigo para aquilo que precisarem e eu puder ajudar. Gratidão. Muito obrigada, obrigada a todos. A gente vai encerrando aqui, porque, né? Se deixar, a gente fala até amanhã, porque a gente é dessas que gosta de falar muito. Vamos deixar um pouquinho para a próxima, né? E é isso. Quem quiser, quem tiver com alguma dúvida, quem tiver precisando de uma orientação, pode me procurar a Renata, que a gente está aberta a esclarecer qualquer dúvida, né? A gente vai fazendo o nosso melhor. Quero agradecer também a colaboração das caixinhas, muita coisa que eu coloquei aqui também foi em relação às pessoas que responderam a caixinha lá do Stories, né? Então, nada nessa vida a gente faz sozinho, né? Tudo é em conjunto, em comunidade, e eu também, eu tô aqui não para mim, né? Eu não tô aqui para a Renata. A gente está aqui para um bem maior, para outras pessoas, né? Então, esse é uma das nossas missões de vida. Gratidão. Um beijo a todos, excelente noite, fiquem com Deus. Até a próxima. Agora só me fala como é que encerra aqui. No xizinho, no canto direito superior. Aquela, né? Totalmente habituada a ficar fazendo live. Gratidão. Um beijo a todos. Beijo.